mais um inocente condenado na farsa da trama golpista. Não só desconsideraram as provas da defesa, como o ministro relator criou nova prova contra o inocente. E os demais ministros encamparam. E hoje, o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo foi condenado a 21 anos de prisão. Obviamente, vamos recorrer. Obviamente. E eu gravo esse vídeo para mostrar para o Brasil inteiro, por isso eu peço para que você curta e compartilhe ao máximo esse vídeo, como se faz um julgamento nessa farsa da trama golpista. Não importa o quanto a defesa prove a inocência. A prova da defesa é descartada. E quando a acusação é frágil, o ministro relator, inclusive, cria novas provas, que é exatamente o que aconteceu hoje. Eu vou mostrar para vocês todas as falhas e injustiças que hoje vimos nesse julgamento. Começando por essa fala do ministro relator, que colocou palavras na boca do delator Mauro Cid que não existiu. Eu mostrei para vocês, nesses dias, que Mauro Cid inocenta o coronel Azevedo. Hoje o ministro relator disse que o colaborador acusou o coronel Azevedo, o que não é verdade, e eu vou mostrar. Nós temos aqui também comprovação que o réu colaborador destacou que as solicitações para a execução das ações de campos eram feitas inicialmente por Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima, como demonstrado, e posteriormente participou Rodrigo Bezerra de Azevedo. Absurdo. O colaborador nunca disse isso. Mauro Cid nunca disse isso. Pelo contrário. Veja o que Mauro Cid disse. Mauro Cid, o senhor conhece o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo? Conheço, sim, senhor. Ele participou de alguma daquelas 3 reuniões que eu havia mencionado ao senhor? Não, senhor. Ele tem algum envolvimento nos fatos objeto dessa investigação? Excelência. Desconheço. Desconhece. Vocês viram? Foi exatamente o contrário. Mauro Cid disse que o coronel Azevedo não participou das reuniões e que ele desconhece qualquer participação do coronel Azevedo. Hoje o ministro relator coloca na boca do delator que o Azevedo teve participação nas ações de campo. Isso é inacreditável e não para por aí. Aqui é importante colocar que Rodrigo Bezerra de Azevedo foi identificado por meio do aparelho de MEI, bem como do terminal telefônico utilizado pelo agente de codinome Brasil, terem se conectado. Ou seja, há prova nos autos de que o celular dele, depois apreendido, o celular dele era o celular daquele que utilizou o codinome Brasil. Prestem bem atenção nisso daqui. Houve aqui uma inovação, uma criação de fatos e provas que não existem no processo. Sequer o delegado Chor fala disso, sequer a PGR fala isso, nem a PF, nem a PGR dizem isso. Isso aqui não está no processo. Em 78 terabytes não existe essa informação. O ministro acaba de criar uma prova que não existe no processo e nunca foi alegada, sequer alegada pela acusação. Ele disse que o celular do coronel Azevedo, que foi apreendido, esteve no local dos fatos. Não! O celular do coronel Azevedo foi apreendido e nunca foi periciado. Nunca. Faz 1 ano que o celular do coronel Azevedo está apreendido e nunca foi periciado. E sabe o que a PF e a PGR dizem? Que o celular do Azevedo, na data dos fatos, estava parado, jogado no quartel. A acusação diz que na data dos fatos, dia 15 de dezembro, o celular do coronel Azevedo foi deixado no quartel como técnica de anonimização e o coronel vai sem o seu celular até as redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. Vejam isso! Essa informação do ministro relator utilizada para fundamentar uma condenação. Ele está fundamentando a condenação do coronel Azevedo a 21 anos de prisão, com informações que não existem e sequer foram trazidas pela acusação. O quartel é em Goiânia, a acusação diz que esse celular do coronel apreendido ficou no quartel no dia 15 e que o coronel foi para Brasília, 3 horas de distância, até as redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, sem o seu celular particular, para ludibriar a investigação. O ministro relator disse que esse celular do coronel Azevedo, que foi apreendido
posteriormente com o Coronel Azevedo, esteve no local dos fatos, ou seja, em Brasília, nas redondezas da sua casa. Isso não existe, isso é uma informação inverídica. Nem a acusação traz essa informação, gente. É inacreditável no que a justiça está se tornando. Nesse trecho aqui que eu vou mostrar para vocês, o ministro encampa uma tese da acusação sem sequer levar em consideração uma prova documental trazida pela defesa. Preste atenção aqui, nós temos uma prova documental, documento inquestionável, que desmonta esse trecho da acusação e o ministro desconsiderou por inteiro. Também foi amplamente evidenciado que Rodrigo Bezerra de Azevedo apenas permaneceu em região próxima à sua residência entre os dias 11 e 18 de dezembro, especificamente nos horários das 2h51 às 16h54, aqui no dia 14 de dezembro. Preste bem atenção nisso. Isso é o que diz a acusação. Ó, a acusação diz exatamente isso, ó. Que do dia 11 a 18 de dezembro, o acusado só esteve em sua residência, no dia 14, por 14 horas. Das 2 da manhã até as 4h50. Então, que ele só esteve em casa no dia 14, das 2 da manhã às 4h54. Porém, gente, é totalmente o contrário. Olhem essa prova aqui. Dia 14, o major, à época, Azevedo, no quartel, na hora do almoço, arranchamento. Olhem aqui, ó, tá aqui a prova que ele, naquele horário, não estava em casa, ele estava no quartel. E mais, olha aqui, ó, dia 14, 2 da tarde, assinando o documento no quartel. Olha ele aqui, ó, no quartel, no dia 14, e não em casa, como está dizendo a acusação. E à noite, ele jantou com a família, A acusação fala que à noite ele foi pro quartel. Então ele ficou em casa só até as 5, só até as 17, a gente mostrou que não. Até as 17 ele estava no quartel. Aí a acusação fala que depois disso ele vai pro quartel. Mas depois disso ele vai para casa. A acusação troca literalmente os fatos e a gente prova, ó, depois ele vai para casa e ele janta com a família. Olha a foto aqui, ó, dia 14, 22 horas, jantando com a família. Olha ele ali na foto. Olha ele ali com amigos no dia 14. Veja, e o ministro encampa por inteiro isso daqui. Encampa essa narrativa da acusação sem provas e desconsidera provas documentais do quartel. Prova da Apple. E não bastasse tudo o que eu mostrei, agora fica ainda muito pior. É importante salientar que a defesa de Rodrigo Bezerra de Azevedo não conseguiu desconstituir a robusta e forte prova da acusação, prova documental da acusação obtida a partir de investigação da Polícia Federal. Nem tampouco apontou qualquer dúvida razoável sobre a presença do réu nas ações de campo realizadas no dia 15 de 12 de 2022. Não há nenhuma comprovação de que no dia 15 de 12 de 2022 não estaria aonde o seu telefone celular demonstra. Lembram que eu acabei de falar para vocês que o celular dele não estava no local dos fatos? Aqui, novamente, ele confunde o celular do Azevedo. Novamente, a acusação diz que o celular do Azevedo estava no quartel. E o ministro vem e diz, ele não comprova que ele não estava onde o celular dele estava. Então, estava no quartel. A acusação fala que o celular dele estava no quartel. O ministro diz que ele não comprova que ele não estava onde estava o celular dele, então ele estava no quartel, em Goiânia, e não em Brasília. Vocês estão vendo o tanto de contradição? Mas calma, vai piorar. Não há nenhum álibi, não há em que pese a sua esposa, e sabemos que cônjuge não tem o a dever... A esposa dele depor, dizendo que jantaram em casa, não é suficiente. De dizer a verdade em relação à acusação contra o marido, há uma ata notarial em que a esposa diz que ele teria ido para casa e teria trabalhado no quartel o dia inteiro. Não há um militar que confirme a presença dele no quartel. Não... Ele está dizendo que não há nenhum militar que confirme que o coronel Azevedo trabalhou no dia 15. Que nenhum militar testemunhou a favor do coronel Azevedo no dia 15. Acontece que não precisa de uma testemunha do dia 15 que o coronel Azevedo tenha trabalhado no dia 15. Porque nós trouxemos prova documental que o coronel Azevedo trabalhou no dia 15. Para começar a conversa. Vejam aqui, ó. Isso aqui é uma certidão do quartel. O comandante geral
tá? O Comando Geral do Exército deu essa informação. Que o Major Rodrigo Bezerra de Azevedo, nas datas de 8/12, 15/12 é a data, 16/12, 3/1, olha só, ele cumpriu o expediente normalmente. Por quê? Porque consta no sistema de controle acesso. Consta no sistema de controle. Ele colocou a biometria dele no sistema de acesso que ele trabalhou normalmente no dia 15. Olha aqui, ó. Ele assinou o documento, ó. 2022, mês 12, dia 15. 10h40 da manhã. Ele assinou o documento, Coronel Azevedo. Ele assinou o documento no quartel. Olha aqui, ó. Arranchamento, dia 15. Ele almoçou no quartel. Por isso que eu não trouxe testemunha para provar que ele esteve no quartel no dia 15. Preciso de testemunha se eu tenho esses documentos? Mas não para por aí. A violação ao devido processo legal, a inversão do ônus da prova, a violação ao indúbio pro réu, a presunção de inocência é gritante. O ministro continua. Não utilizou o seu telefone no dia 15, não há, como eu indaguei, todos se recordam, há fotos do dia 14. Há fotos no dia 14 que eu juntei para rebater a alegação de que ele não trabalhou, que ele foi para casa em tal horário. Eu juntei a prova do dia 14 para rebater a acusação, rebatemos a acusação. De antes, não há uma foto do dia 15. E não há uma foto no dia 15. É mole. Ele diz que a defesa trouxe foto do dia 14, mas não trouxe foto do dia 15. Então, o fato de ter trazido foto no dia 14 para desmontar uma acusação do dia 14 está sendo utilizado contra a defesa porque não tem foto no dia 15. Não tem foto no dia 15. E se tem foto no dia 15? E se tem foto no dia 15 no celular do Coronel Azevedo? O celular do Coronel Azevedo, pelo amor de Deus, é difícil entender. O celular do Coronel Azevedo está apreendido há 1 ano sem laudo pericial. E se existe foto do dia 15 no celular do Coronel Azevedo, ninguém sabe, porque o celular do Coronel Azevedo não foi periciado. Então, aqui não foi possível nem uma dúvida razoável. Olha, a defesa não criou nenhuma dúvida razoável. O fato de ser aniversário do cara, o fato da esposa ter prestado depoimento que ele jantou, o fato dele ter trabalhado normalmente o dia inteiro no quartel, mensagem que ele leu de aniversário, 2 compras no Rappi à noite, uma compra para jantar com a família, a tentativa de reserva num restaurante, a defesa não trouxe nenhuma dúvida. A defesa não criou nenhuma dúvida. Por sua vez, a acusação não tem o celular do Azevedo no local dos fatos. Não tem uma foto do Azevedo no local dos fatos. O Mauro Cid disse que Coronel Azevedo não participou dos fatos e a defesa não criou dúvida. Quer dizer, a acusação não prova a culpa, a acusação não traz prova de culpa, a defesa tem que achar provas, porque o celular está apreendido. Achamos mais de 4 provas documentais, e temos que ouvir que a defesa não criou nem dúvida. Em relação à presença ou não do réu Rodrigo Bezerra de Azevedo na Operação Copa 2022. Como bem salientou a Procuradoria-Geral da República, os documentos apresentados não foram capazes de afastar ou constituir um álibi idôneo. Os documentos apresentados. A defesa apresenta documentos, aquilo que é a prova diabólica. A defesa tem que dar um jeito de conseguir prova. Conseguimos provas importantes, extremamente importantes. Agora, nós não temos uma foto dele cortando o bolo. Não temos, não era uma festa de aniversário. É o aniversário dele que ele jantou com a esposa e a filha, à época de 15 anos. Ele, a esposa e a filha. E ele pediu a janta pelo Rappi. Um espoleto de R$80 que ele jantou com a família de forma simples a comemorar o aniversário. Não tem uma foto dele cortando o bolo. Culpado. Golpista. E se tem essa foto? E se tem? Estão vendo a inversão do ônus da prova? Literalmente houve uma inversão do ônus da prova. A presunção de inocência afastada. E o Coronel Azevedo sendo punido, condenado injustamente. Gente, é inacreditável. O Mauro Cid disse que o Coronel Azevedo não tem participação aqui. O que sobrou dessa acusação? O que tem contra o Coronel Azevedo? Nada. Nós não temos as herbes, nunca vimos as herbes. A acusação apresentou herbes. O que é herbes, né? Esse aqui é meu celular, ó, tá? Meu celular está trocando algum sinal de antena aqui, tá? Então dá para saber qual antena que está pegando. A acusação usa em determinados momentos essa antena. A gente rebate, inclusive, essas informações. Mostrei para vocês.
A acusação usa informações ainda inverídicas, a acusação erra sobre essas antenas, a gente tem prova, e nunca forneceram para nós essas herbes. Nunca analisamos o extrato de herbe, o que é normal em qualquer processo que eu atuo. Qualquer processo que eu atuo que tem herbe, nos fornece em 10 dias. Até hoje, não nos forneceram o extrato de herbe. Quando questionei o ministro, ministro, não nos deram o extrato de herbe até hoje. O ministro disse que o pedido da defesa é desnecessário e meramente procrastinatório. A acusação usa a herbe para acusar, a gente rebate, a gente quer ter acesso à herbe que a acusação está usando, a gente não tem acesso e o nosso pedido ele é desnecessário e apenas procrastinatório. Então a gente não teve acesso à herbe, a gente não tem acesso ao laudo de celular, porque não sabe, vai que tem a foto. Vai que ele fez uma selfie com a família no dia 15. Nos deu laudo. E se não tiver essa foto, também que a acusação use essa informação que não tem foto. Agora a gente fica nessa situação. Ninguém periciou, nunca periciaram o celular do Coronel Azevedo, e o fato da gente não ter uma foto é suficiente para a acusação não precisar provar a sua culpa. Esse é o processo da farsa da trama golpista. Vamos recorrer, por óbvio, mas é uma sensação de injustiça inacreditável. O inocente sendo declarado culpado com todas essas falhas. Não vamos desistir, não vamos jogar a toalha. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.